Bom, substantivos contáveis e incontáveis. A dificuldade maior dos estudantes não é saber o significado dessas palavras, até porque elas já são auto-explicativas, digamos assim, né? Countable and uncountable. Aquilo que se pode contar, aquilo que não se pode contar. E é muito simples também explicar que não se pode contar, citando alguns exemplos de countable e uncountable. Elementos como café, açúcar, dinheiro, são elementos fáceis de você compreender, porque quando a gente traduz para o nosso idioma mãe, acaba sendo óbvio até mesmo para ele. Agora, uma dificuldade que eu vejo bastante nas pessoas, nos estudantes de inglês, principalmente brasileiros, é claro, com os quais eu mais convivo, é a questão do não entender de fato o que seria essa diferença entre o contável e o incontável. E não dá para culpar ninguém, porque de fato é um pouquinho complexo mesmo. Mas eu gosto de usar algumas dicas para atenuar essa dificuldade e quero compartilhar com vocês aí hoje. A primeira delas é com relação a um substantivo incontável em inglês, né, que é carne. Carne incontável em inglês. Mas a gente, na nossa língua portuguesa, nós temos plural para carne. Uma carne, duas carnes. Por que em inglês não teria isso, né? Na realidade, quando a gente vai analisar isso a fundo, não deveria ter plural para carne. Quando a gente pluraliza a palavra carne, a gente está pluralizando partes de carne, na verdade. Não que não haja, não estou questionando aqui a essência da língua portuguesa, mas em sentido não há, né? Qual que é a regra básica para um substantivo ser contável ou não? Quando estamos falando de unidades, porque a água não é contável. Gotas de água podem ser contáveis, litros de água podem ser contáveis, copos, garrafas, recipientes com água podem ser contáveis, porque a gente está falando de unidade. Voltando para a questão da carne. A carne ela não é uma unidade, a carne é uma matéria, né? Se você pegar 3 animais, né, que são carne, e prensá-los de alguma forma, enfim, moê-los ali, esmagá-los, vão continuar sendo carne, né? Vão deixar de ser 3 animais, que são unidades, animais, mas vão continuar sendo carne. Então um outro exemplo interessante nessa ideia de separar massa de unidade é o pão, por exemplo. Até porque a gente tem o costume de pedir pães na padaria, né? Me vê 10 pães, 5 pães, né? Na verdade a gente está falando pedaços ou tipos de pães. O pão em si como massa é um só. Pega o mesmo exemplo dos 3 animais e aplica pro pão, acaba sendo tão útil quanto, né? Tão explicativo quanto. Outro exemplo que eu gosto bastante é a questão do suco, né? Suco é incontável. O líquidos, de modo geral, não é difícil de explicar. Mas o suco, eu gosto de usar esse exemplo para ficar claro isso, né? A laranja ou a maçã, ou qualquer uma das frutas, elas são contáveis, porque elas são unidades. Mas quando esmagadas, né, espremidas, elas deixam de ser unidades contáveis para se tornarem substantivos, um substantivo incontável, que é, no caso, o suco. Então esse é um ponto interessante, eu gosto de usar isso. O queijo, por exemplo, mesmo exemplo, se encaixa farinha, enfim, né? Então é uma linha de raciocínio que eu gosto de aplicar bastante nas minhas aulas para que os meus alunos retenham esse entendimento de maneira mais fácil do que o natural aí. Agora, de longe, o que mais me chama atenção, no sentido assim de espanto, né, vamos colocar dessa forma, dificuldade em fazer essa comparação, o que acaba nos dificultando como não nativos do idioma inglês, são algumas palavras cuja a estrutura realmente não permite que sejam contáveis em inglês, porém no nosso idioma são perfeitamente, claramente, obviamente contáveis, né? E são 3 palavras assim que me vêm em mente agora, talvez até tenham mais, mas as 3 palavras que mais
enganam os brasileiros aí na hora de pluralizar. Ou melhor, acabamos pluralizando essas três palavras que não são pluralizadas em inglês. Palavra número 1. Advice. Advice, conselho. Bom, quando a gente fala em português, conselho é natural a gente saber que existe uma forma plural. 1 conselho, 2 conselhos, 3 conselhos. Eu recebi 3 conselhos de você. Então, ela é uma palavra, é um substantivo realmente contável em português. Porém, em inglês, eles analisam o conselho como um conceito único, né? Conselho é uma ajuda de alguém, digamos, né? De um modo geral, não há definição para que tipo ou quantidade de conselhos você pode receber de alguém ou passar para alguém. Então, o conselho, advice, ele é incontável, tá? Para quem não sabe, né? Advices, it simply doesn't exist. Agora, como que eu colocaria para, né? Qual que seria a escapatória para mim dividir quando eu preciso, digamos, né? Dentro de uma explicação ou de uma fala, separar diferentes tipos de conselho, tipos de conselhos, né? Ou vindos de pessoas diferentes. Pieces of advice, ok? Então, pieces of advices é a maneira de se colocar em unidade cada um dos advice, digamos assim. Palavra número 2, information. Isso, information, informação. Por incrível que pareça, né? Até inclusive é praxe a gente ver nos aeroportos, lugares assim públicos, informações, né? Então, para nossa língua, ela é realmente uma palavra contável, indubitavelmente contável. Porém, em inglês, pessoal, para quem já se equivocou com essa palavra, como esse que vos fala, é bom estar sempre ciente, ter isso sempre em mente, que informations tampouco existe, assim como advice, certo? Porque information também, como eu falei no exemplo do advice, é um conceito único, não há duas informações. Uma informação, de modo geral, que alguém passa para outra pessoa. Então é o conceito de informação, né? Não conselhos, digamos, pieces of advice de uma pessoa ou de outra, tá? Terceira palavra. Essa é uma das que acaba mais pegando, vamos dizer assim, né? Que é music. Sabiam que music em inglês não é contável? Não existe musics na língua inglesa. A gente sabe, né? A gente acaba ouvindo bastante essas palavras que são usadas para o que a gente chama de músicas, né? Um CD tem 12 músicas, né? Um artista, eu gosto de 3 músicas daquele artista. E a gente acaba ouvindo as palavras equivalentes em inglês, que é song ou track, né? E não acaba adotando, acaba quando precisando falar, precisando traduzir, acaba traduzindo literalmente e saindo musics, que não existe. Então, tem que ficar atento nisso aí. Quando precisar se referir à música no plural, né, a pedaços de música, como canções, né, vamos dizer assim, na nossa língua, songs ou tracks. Beleza? Então essa foi mais uma dica aí, pessoal. Obrigado para quem está assistindo, que tá dando apoio aí. Mais vídeos virão, tá? E cada vez mais a gente espera poder ajudar. E se eu falei alguma besteira aqui, deixa o comentário embaixo, que a gente vai se ajudando e vai tocando em diante o bonde aí, tá bom?